Vamos deixar nossas Bíblias abertas em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 5. Evangelho de Mateus, capítulo 5. Vamos ler aqui versículos de 13 a 16. Uma passagem bem conhecida, Mateus 5, de 13 a 16. Diz lá: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para ser lançado fora, pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador e alumia a todos que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então esse é o trecho que vamos refletir nessa noite. Vamos ter mais uma oração, pedir que Deus nos ilumine. Senhor Deus, te louvamos e agradecemos pelo teu grande amor, pelas tuas grandes bênçãos, pelo teu poder, porque o Senhor nos trouxe aqui hoje em segurança, em condições de ouvir da tua palavra. Cantamos louvores, cantamos aqui do teu grande amor, do teu poder, da tua salvação, e agradecemos que o Senhor nos ama de tal forma a ponto que enviou o teu próprio Filho para se sacrificar em nosso lugar na cruz, para que tivéssemos acesso à tua presença, acesso à tua glória e acesso a ti aqui, em contato direto, sem intermediários, a não ser o teu próprio Filho. E agradecemos tudo que o Senhor tem feito, que o Senhor esteja abençoando esse momento aqui de reflexão, nesse texto, e que possamos sair daqui edificados e com decisões tomadas e firmadas na tua presença. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós queremos falar então sobre o verdadeiro semeador. Vocês já ouviram falar sobre a polinização, né? Polinização é o transporte de pólen da parte masculina da flor até a parte feminina de outra, gerando então uma nova planta, né? Novas plantas. E as plantas dependem de insetos para isso. As plantas dependem de outros seres, né, para auxiliar nisso, principalmente as abelhas, que elas são fundamentais nesse processo de polinização. E quando uma abelha ela pousa numa flor, o seu corpo fica coberto então de pólen. Quando ela voa para outra flor, aquele pólen se desprende e cai naquela planta, e isso gera um desenvolvimento de outra, e assim por diante. E árvores frutíferas dependem muito dessa questão da polinização das abelhas, para que outras árvores surjam, para que então o ecossistema se desenvolva. Agora, será se você já viu alguma abelha estressada porque ela tem que polinizar? A abelha te deu uma ferroada, mas por que você fez isso, abelha? Não, porque sou obrigado a fazer isso. Eu não queria, mas sou obrigado, né? Você não viu nunca uma abelha estressada porque ela tem que ganhar outras abelhas para polinizarem também. As abelhas não ficam uma cobrando das outras essa obra que cada uma precisa fazer. Será se nos encontros semanais das abelhas com a abelha rainha, uma fica criticando a outra com a abelha rainha? Você não está percebendo que aquela abelha lá não está polinizando, não está cumprindo o seu papel, não está fazendo aquilo que deve? Será se as abelhas ficam reclamando com a abelha rainha sobre essas coisas? Provavelmente não, né? Então, elas não são perguntadas ali umas às outras: quantas plantas você polinizou essa semana? Quantas plantas você polinizou esse mês? Quantas abelhas você convenceu a fazer isso essa semana? Não tem esse tipo de argumento, de questão.
E quando nós chegamos nesse texto de Mateus, nós vemos o ensinamento mais simples, mais claro sobre evangelismo que Jesus dá, sobre a questão que ele usa duas coisas simples para o povo para ilustrar sobre o evangelismo, o transmitir, mostrar a sua fé para as pessoas. Que ele usa o exemplo do sal e usa o exemplo da luz. E ele diz ali no versículo 13, que vós sois o sal da terra. Se o sal vier a ser insípido, ou seja, ele perder a sua propriedade, o que acontece com ele? Como que ele restaura o sabor? Não tem como. Ele não serve para mais nada a não ser lançado fora e pisado pelos homens. E ele usa o exemplo da luz. Vós sois a luz do mundo, que é impossível esconder. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. E ele fala aqui também que nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire. Lâmpadas são colocadas em lugares altos para cumprirem o seu propósito, mas ela é colocada no velador e assim alumia todos os que se encontram na casa. Ele fala: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então o sal tem duas finalidades: dar sabor e conservar. Então nós entendemos, sabemos que na época que as geladeiras não existiam, usava-se o sal para conservar alimentos. E da mesma forma o sal serve para dar sabor, dentro da sua medida certa, né? Porque sal demais é um problema, da mesma forma que sal de menos também não é bom. E a luz, ela ilumina, a luz afasta as trevas. Se o sal e a luz perdem a sua função, eles tornam-se inúteis, eles tornam-se sem propósito, sem finalidade. E hoje, muitos dos que estão diante de Deus, muitos dos servos de Deus, não produzem frutos, porque eles são confrontados da pior forma possível. A Bíblia coloca que o fruto, os servos de Deus devem produzir frutos. Existem vários frutos, mas um fruto principal é quando nós conseguimos mostrar o amor de Deus para as pessoas, de tal forma que elas se sintam dispostas a desfrutar desse relacionamento com Deus que nós também temos. Quando nós mostramos que Jesus realmente é o caminho, é a verdade, é a vida, Ele é suficiente, Ele é necessário para que nós tenhamos vida em abundância, como diz lá no Evangelho de João, no capítulo 10. Quando nós conseguimos mostrar isso da melhor forma possível e motivamos as pessoas, mostramos para elas que não há outro caminho, não há outra forma, e elas então abraçam a Jesus pela fé e desfrutam de um compromisso com Ele, esse é o maior fruto que nós podemos produzir. É o fruto dos frutos, é o suprassumo dos frutos. Mas para chegar nesse ponto, existem várias formas, várias coisas que precisam ser desenvolvidas. E às vezes nós somos confrontados da pior forma possível na questão sobre produzir esse fruto. Nós não temos o propósito, e Jesus nunca quis fazer proselitismo. O que é o proselitismo? É fazer as pessoas ficarem só do lado dele, torcer o braço das pessoas. Você tem que ser do meu grupo religioso, você tem que ser do meu grupo em si. Não, Jesus é o Salvador, Ele é o Cristo, aquele que traz vida, tudo converge nele. Deus providenciou Ele para ser o caminho, para ser a solução de todos. Então Jesus, quando Ele fala do seu amor, fala das suas soluções. Ele não está fazendo proselitismo para trazer e aumentar o grupo de pessoas que estão com Ele, mas que realmente Ele se importa com a vida, com a eternidade de cada um. E nós precisamos compreender que nós temos que fazer isso da mesma forma como Jesus fazia, e não ficar torcendo o braço de ninguém para virem para a nossa igreja. Se vierem, ótimo, mas nós estamos mais interessados
que as pessoas encontrem a salvação em Jesus, que as pessoas encontrem a paz que precisam, a solução que precisam. Entrem pela porta que é Jesus, a porta que leva à vida, que leva à salvação. E às vezes nós somos confrontados da pior forma possível. Quantas almas você ganhou para Jesus esse ano? Aquele confronto. E a pessoa começa a entrar em depressão. Quantas pessoas você trouxe para a igreja esse ano? Vira uma opressão. E as pessoas param de produzir qualquer coisa, porque elas se sentem impressionadas. Você tem falado de Jesus para as pessoas? Para quantas pessoas você falou de Jesus essa semana? Quantas pessoas você levou para a igreja? E vira aquela pressão. E às vezes as pessoas têm dificuldade de expressar algumas coisas verbalmente. E vira uma opressão. E o cristianismo, que era ser algo abundante, vira um fardo. Vira algo ruim. Algo que você não quer isso. Cristianismo é ser livre em Cristo, não ser oprimido por outros grupos de pessoas. Então, Jesus coloca aqui então uma coisa muito simples sobre testemunhar da sua fé, viver a sua fé e testemunhar a sua fé. Evangelismo aqui não é uma competição de quem é mais persuasivo. Tem pessoas que vão falar com mais habilidade, é um talento que Deus dá para uns e não dá para outros. Ser persuasivo, conseguir colocar as palavras de tal forma que as pessoas você consegue explicar um assunto de tal forma que a pessoa se convence, lógico, através do próprio Espírito Santo, que é quem convence as pessoas da necessidade de Jesus. Não é um argumento meu, mas é o próprio Espírito Santo que usa às vezes aquilo que eu já estudei, que eu li, que eu me preparei, e através disso o Espírito Santo toca o coração das pessoas, mas é Ele quem convence, não sou eu. Então é importante que a gente compreenda que o evangelismo não é uma competição. E aqui nesse texto de Mateus, é algo muito simples que Jesus coloca, ou seja, se o amor de Deus te alcançou, se Cristo achou lugar no seu coração para habitar, se você deu oportunidade a Ele de vir habitar e transformar a sua vida, então você precisa ser apenas um filho de Deus, ser um servo de Cristo e deixar Ele agir em você. Quando você permite que Cristo haja em você, funcione na sua vida, as coisas tornam-se muito mais simples. A transformação acontece de forma mais natural, e assim como a abelha, você vai pousando em qualquer lugar e deixando o pólen. Você vai naturalmente deixando, mostrando quem é que comanda a sua vida, sem pressão, sem desorientação, sem força, naturalmente. Você vai deixando a sua influência de Cristo, onde você passa. A forma como você fala com as pessoas, a forma como você lida com as circunstâncias, a forma como você enxerga as situações, isso tudo vai mostrando quem é que governa a sua vida, sem aquela pressão que eu tenho que te converter. Não, eu não tenho que te converter, eu tenho que mostrar o que Jesus fez na minha vida, o que Ele faz, o que Ele quer fazer, e que Deus me ajude a mostrar isso de forma tão clara que você seja convencido pelo amor dele a desfrutar disso também. Senão, não tem mais o que eu possa fazer. E Jesus coloca aqui, a questão do ser sal e ser luz, é ser, é viver, permitir que Cristo viva a vida dele através de você. É simplesmente isso. Viver com Deus, aprender dele, deixar Deus modelar o seu caráter, modelar a sua personalidade. Porque quando Jesus passa a habitar no coração de alguém, uma transformação grande tem que ocorrer. Senão não faz sentido. Jesus não salva ninguém para a gente permanecer do mesmo jeito. Ele nos transforma. Ele altera muita coisa. Ele muda a forma como a gente vê as pessoas. Ele muda a forma como a gente vê o mundo.
Ele muda a forma como a gente vê os problemas, ele muda a forma como a gente enfrenta os problemas, como a gente lida com dor, com perda, como a gente lida com problemas, com escassez das coisas. Tudo muda, a visão de mundo muda, porque agora nós estamos tendo uma visão de acordo com aquele que venceu o mundo. A gente tem uma visão de acordo com aquele que está acima de tudo e nos dá a oportunidade de olhar as coisas não apenas no âmbito temporal, mas no âmbito eterno, que um dia nós viveremos. Se nós estamos com Cristo, vivemos nele, para ele, nós teremos uma eternidade na presença de Deus. É uma concepção completamente diferente, e não vai ser eu forçando você a tomar essa atitude, ou eu forçando alguém a falar para as pessoas sobre isso, que vai mudar alguma coisa. Mas é realmente ser o melhor servo que eu puder ser. E eu posso transmitir e falar do amor de Deus e mostrar como Jesus transforma de várias maneiras. Mesmo que eu fale pouco sobre isso, com palavras, eu posso falar e eu vou falar muito mais com quem eu sou e como eu estou agindo. A primeira Bíblia que as pessoas vão ler vai ser a sua própria vida. Eu posso falar um monte de coisa, mas se eu falar um monte de coisa aqui e fazer apenas 0,3% do que eu falo, o que tem mais valor? O que eu faço ou o que eu falo? As pessoas vão ter certeza da verdade através daquilo que eu falo ou através daquilo que eu vivo? Como diz aquela frase, aquilo que você fala tão alto que eu não consigo ouvir o que você está falando. As nossas ações gritam para as pessoas. Então as nossas ações mostram quem somos, as nossas atitudes mostram quem realmente governa a nossa vida. Se nós somos pessoas que estamos vivendo um compromisso com Deus, estamos permitindo que Jesus seja Senhor, seja Salvador, isso vai mudar completamente quem somos. Nós precisamos então simplesmente viver com Deus, como falei, aprender dele, deixar ele agir, modelar quem somos, nossos pensamentos, nossas atitudes e ser o melhor que pudermos. O jovem ou quem estuda, seja o melhor aluno que puder. Você não tem que tirar as maiores notas, você tem que ser o mais honesto e o melhor que você puder para honrar a Deus. Você é um funcionário, seja o melhor funcionário que puder. Mas eles vão falar que eu sou puxa-saco do chefe. Não se preocupe com o que os outros dizem. Preocupe-se em fazer o melhor e ser o melhor. Seja sal, tempere o lugar que você está da melhor forma possível. Ilumine, seja luz, faça a diferença, seja a melhor pessoa que puder ser. Assim, as pessoas vão perceber que existe algo diferente em você. E às vezes você não precisa ficar aí tentando converter as pessoas. Naturalmente as pessoas vão querer saber o que você tem, qual o seu segredo, o que é que faz você ter a visão de mundo que você tem. E aí você simplesmente mostra o que você fez e quem te transformou. Seja a melhor esposa que você puder ser. Seja o melhor marido que você puder ser. A Bíblia diz lá em 1 Pedro que se a mulher tem um marido que ainda não obedece à palavra, ela pode ganhar ele para Jesus sem dizer palavra alguma, apenas pelo seu bom procedimento. É ser sal, ser luz, ser uma boa influência. Então seja o melhor marido, seja a melhor esposa, seja o melhor filho que puder ser. Seja o melhor pai, seja a melhor mãe, seja o melhor chefe, seja o melhor empresário, seja o melhor carpinteiro, seja o melhor padeiro, seja o melhor vendedor, seja o melhor que puder ser, para a honra e glória de Deus. A Bíblia fala em Colossenses que tudo que fizermos devemos fazer como para o Senhor e não para homens. E como eu gosto de falar, amanhã é segunda, é uma ótima oportunidade da gente honrar a Deus, encarando
cada dia da melhor forma possível, que é mais uma oportunidade que Deus nos dá para sermos bênção para alguém, porque Deus tem sido algo fantástico e grandioso para nós. O que Deus nos oferece, ninguém pode dar. E se nós desfrutamos de um compromisso com Deus, devemos ser aquilo que Ele quer que a gente seja. E quando nós nos preocupamos mais com quem nós somos diante de Deus, e assim a influência de Cristo seja plena através de nós, o texto aqui de Mateus 5,16 então se cumpre, que ele diz: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e façam o quê? Glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Se você viver com Deus, se você se preocupar mais em ser aquilo que Deus quer que você seja, você vai perceber as pessoas e Deus sendo glorificado. Quando alguém falar assim, aquele lá ele é crente, ele é lá da igreja tal, ele é de Jesus. Se você tem vivido o evangelho, o pessoal fala assim, não, ele é crente mesmo. Aquele ali é de fé. Aquele ali, Deus anda com ele mesmo. Como muitas vezes nós já ouvimos coisas diferentes a respeito de pessoas. Fulano vai na igreja? Uma coisa estranha, ele não tem atitude nenhuma de cristão. Isso é deprimente. Isso é desonrar a um Deus que enviou o próprio Filho para se entregar por essa pessoa. Está desonrando a Deus, vivendo do próprio jeito, ao invés de honrar aquele que entregou o próprio Filho por causa dele. É o mínimo que a gente deve fazer. É viver para Deus, viver na presença dEle, depender dEle, e assim a influência de Cristo, sem forçar a barra, naturalmente, nós vamos temperar o ambiente que estivermos, sendo sal, e vamos iluminar, sendo luz. As pessoas vão olhar para nós e vão conseguir enxergar Jesus. Igual uma história de um missionário que foi visitar um amigo. Certa vez, ele era indiano, esse missionário, ele foi para o Reino Unido visitar o seu amigo, e ele nunca tinha ido na casa dele. Ele tocou a campainha, nisso a empregada da casa atendeu, recebeu ele, falou, aguarda aqui que eu vou chamar a pessoa, e chegou lá e falou assim, tem uma pessoa querendo falar com você. Ele falou, mas quem é? Eu não sei. Mas ele parece muito com Jesus, não de forma física, mas a forma como aquele missionário lidou com aquela pessoa que o atendeu na porta, deixou claro quem habitava naquela vida. Não era a aparência física que mostrava que ele era parecido com Jesus, mas a forma como ele se colocou diante ali. Ele foi realmente luz, foi sal da terra. Então essa influência tem que ser clara, e essa influência de Cristo através da sua vida vai fazer com que muitos se disponham a ser servo de Cristo e vivam aquilo que você vive, e vejam que a Bíblia realmente funciona. E para isso nós temos que entender que às vezes não precisamos falar muito. Se tivermos oportunidade, vamos falar. Quando formos perguntados sobre o porquê cremos dessa forma, vamos explicar. Mas o principal não é torcer o braço das pessoas, não vamos convencer ninguém desse jeito. Temos que ser aquilo que Deus quer que a gente seja, e assim as pessoas vão perceber o quanto é importante buscar e viver com Jesus, e o quanto isso é imprescindível, quanto nossa eternidade depende disso. O verdadeiro semeador não é aquele que sai por aí apenas falando, mas aquele que vive, aquele que é sal, aquele que é luz. E porventura ele vai falar, ele vai ser luz, às vezes falando, às vezes, na maioria das vezes, vivendo. E assim Deus vai, nós como abelha, deixando nosso pólen celestial, a nossa influência de Jesus, onde passarmos, e Deus vai fazendo a obra, porque quem convence, quem frutifica é Ele.
e que Deus nos ajude nesse projeto, nesse propósito. Amém?